O estudo da capacidade processual das pessoas casadas nos remete a uma ideia bem prática da importância do estudo dos pressupostos processuais num sentido amplo. Estamos aqui falando de requisitos de validade processual, ou seja, uma análise em um segundo exame, em um segundo momento, em uma segunda perspectiva, após o juiz aferir que existem os elementos de formação do processo. Agora, o juiz irá verificar se há condições para o desenvolvimento regular dessa demanda num segundo aspecto. Nesse aspecto, diz respeito justamente às pessoas casadas, uma vez que a norma visa tutelar o patrimônio familiar. É assim que a restrição à capacidade processual imposta pelo artigo 1647 incide sobre todos os regimes, exceto a separação absoluta. Temos assim que devem ser obrigatoriamente partícipes desse processo os cônjuges que se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, comunhão total de bens ou participação final dos aquestos. Não cabe nesse momento destrinchar todas as características de cada um desses regimes, mas basta afirmar que uma vez que não seja finalizado concluído contraído esse matrimônio sob o sistema da separação absoluta de bens, é necessária qualquer manifestação processual que venha a trazer ao juízo ambos os cônjuges, em especial no regime da separação final dos aquestos, se não houver pacto pré-nupcial estabelecendo de uma forma diversa. Seria esse caso um negócio jurídico processual plenamente válido para ser invocado em juízo, ok? Bem, este é o âmbito de incidência desta limitação à capacidade processual das pessoas casadas. Agora, vejamos os efeitos processuais práticos que você, aluno de teoria geral do processo, deve ter em mente para evitar o ajuizamento, o mover da máquina pública de forma inútil, de forma a anular alguns atos processuais, a evitar essa movimentação sem uma finalização adequada dos atos jurídicos. Então, quais os efeitos práticos processuais dessa restrição à capacidade processual das pessoas casadas? Podemos destacar aqui pelo menos 3 posturas, segundo a visão do mestre Fred Didier, a respeito do descumprimento dessa intimação do cônjuge, seja no polo ativo, seja no polo passivo da demanda. Temos que o cônjuge que, porventura, não tenha sido intimado para concordar, manifestar a anuência do polo ativo de alguma ação de direito real imobiliário, ou ainda um cônjuge que não tenha sido intimado, não tenha sido conjuntamente citado para responder uma ação no polo passivo contra o qual corra esse processo, ele deve tomar pelo menos 3 medidas, a depender da situação em que se encontre. Primeiramente, é possível que esse cônjuge que não tenha sido intimado para manifestar a anuência deste processo no polo ativo, este cônjuge ingresse nessa relação processual como litisconsorte e, uma vez adentrando ao processo como litisconsorte, ele pode aí sim invocar a anulação de todos os atos processuais atingidos por esse vício passível de nulidade, praticados até então.
de outra forma, uma vez que já tenha sido transitado em julgado esse processo e o cônjuge não tenha sido intimado para manifestar a sua anuência a essa ação de direito real imobiliário, o cônjuge poderá sim ingressar em juízo com ação rescisória, com base aí no artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil, que prevê a tramitação da ação rescisória. Por fim, se o oposto ocorre, se contra tal cônjuge que não foi comunicado desta ação judicial, contra o patrimônio deste cônjuge, corre alguma ação jurídica, ele sim poderá ingressar com a ação de querela nulitatis, que está prevista aí no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Estas ações, essas posturas ilustram a importância, a relevância dos pressupostos processuais, do estudo dos pressupostos processuais e da sua correta aplicação no nosso direito processual. No próximo vídeo, estudaremos outros detalhes deste aspecto deste exame. Até mais!